Eu agradeço também a missionária Ivânia pela oportunidade que a mim é concedida nessa noite de trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu me chamo Pastor André, estou congregando ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Brás. Que Deus nos abençoe nessa noite e que você possa se concentrar naquilo que Deus já tem preparado na sua palavra para a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode tomar seu assento no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de titular a mensagem dessa noite, A Grande Esperança. Quando eu meditei na vida de Enoque, algumas coisas me chamaram a atenção na vida desse servo do Senhor. Em primeiro lugar, Enoque diz-nos a Escritura em Gênesis capítulo 5, quando é feita menção da genealogia de Sete, aquele que nasceu de Adão e Eva, sendo que este nome Sete significa compensação. Diz-nos a palavra que Sete, ele nasceu conforme a imagem e semelhança de Adão. E a partir da linhagem de Sete, o terceiro, depois de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Sendo que no capítulo 3, quando se faz menção da queda do homem, diz a palavra que Deus, ao julgar Adão, Eva e a serpente, Deus ele declara uma sentença sobre a serpente, dizendo: eu porei inimizade contra ti, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma profecia direcionada ao Messias, aquele que Deus haveria de enviar ao mundo para desfazer as obras de Satanás, aquele que Deus já havia declarado que viria a esta terra para lançar por terra todas as obras do adversário das nossas almas. Sendo que naquela época não tinha Bíblia, naquela época não existia escritos sagrados. Adão, ciente dessa profecia, pois foi declarada quando ele estava ali na presença do Senhor, ele comunicou essa profecia em muitos dos ensinamentos de Deus na sua geração seguinte. Depois do primeiro homicídio, quando o pecado, a violência entra no mundo, diz-nos a palavra que duas são as gerações que seguem-se após Adão. A geração apóstata, que é a geração desviada, que originou-se de Caim, aquele que matou seu irmão, aquele que cometeu o primeiro homicídio sobre a face da terra. A segunda geração é a geração fiel, a geração que descendeu de Sete, a compensação que Deus dera a Adão, porque Deus nunca desde o princípio ficou sem uma testemunha na terra. Assim como nesses últimos dias também as duas gerações sobre esta terra. A geração da apostasia, que são aqueles que se desviaram do centro da vontade de Deus, seguindo seus caminhos tortuosos e os desejos torcidos do seu coração. E a geração que permanece fiel, a semente bendita do Senhor, que foi comprada e lavada com seu sangue, que somos eu e você, que adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, Deus! Eu vejo que quando Adão ele começa a ter uma descendência multiplicada, diz-nos o apóstolo Judas,
que Enoque foi o sétimo depois de Adão. E Enoque viveu numa geração não muito diferente da nossa. Enoque viveu numa geração em que a violência se multiplicava. Enoque viveu numa geração em que a maioria se desviara dos caminhos do Senhor, seguindo as próprias concupiscências do seu coração. Enoque viveu numa geração em que muitos, embora soubessem que existia Deus, não se submetia ao seu senhorio, nem à sua santa e bendita vontade, como diz Paulo, que é boa, agradável e perfeita. Mas o que eu vejo de diferente na vida desse homem, a ponto que o escritor hebreu, o escritor anônimo, que a escritura não afirma quem era, colocar ele na chamada galeria dos heróis da fé, dá ênfase não somente ao nome desse homem, mas às obras que ele praticou. O que eu acho interessante é que o escritor, ele enfatiza a fé que esse homem teve em se guardar do mal, e não somente se guardar do mal, mas combater toda a impiedade que imperava na geração em que ele existia, na geração da qual ele fazia parte. Eu quero te dizer nesta noite que Deus ele conta com pessoas que não somente se guardem do mal, com pessoas que não somente se afastem do caminho do erro, mas que pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, também impune a espada do Espírito e combata essa impiedade que tem levado muitos a se desviarem do caminho do Senhor. É por essa razão que Pedro, falando a respeito do sacerdócio cristão, ele declara que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que outrora não éramos povo, mas hoje em Cristo somos povo. Nós que outrora não havíamos alcançado a misericórdia e hoje alcançamos a misericórdia da parte de Deus. Por isso o Senhor nos fala a respeito de Enoque. Você pode observar que de toda a geração de Adão, quando chega no sétimo, que é Enoque, o escritor de Gênesis, Moisés, ele dá uma ênfase especial a esse homem. Diz a palavra do Senhor que Jared, pai de Enoque, gerou. E diz a palavra que quando Enoque completou 65 anos de idade, ele gerou Jerusalém. Isso dá-nos a entender que Enoque ele tinha uma família. Isso dá-nos a entender que Enoque ele era o patriarca, que Enoque ele tinha um lar. Quando nós observamos a vida de Enoque, nós vemos que depois que ele esteve em Jerusalém, diz a palavra que Enoque andou com Deus. E após o nascimento de Metusalém, Enoque não viveu mais 300 anos. E quando fala que Enoque viveu mais 300 anos, totalizando 365 anos, a palavra ela faz questão de repetir. E andou Enoque com Deus. Essa é uma das marcas daquele que verdadeiramente tem esperança de que um dia vai morar na glória com aquele que nos prometeu a sua palavra. Essa é a marca da igreja que não se conforma com a geração em que vive, mas espera aquele que nos age a te descer com promessa de Deus no marido e com o arcanjo e nos arrebatar para a sua presença. Essa é a marca daquele que faz a diferença no meio de uma geração indiferente, no meio de uma geração insensível às coisas de Deus, no meio de uma geração que não
no Deus que nós servimos. Enoque andou com Deus. Mas o que significa andar com Deus? Quando eu olho para a vida de Enoque, eu percebo que Enoque, ele guardara a profecia que o seu ancestral Adão comunicou a seus pais. Eu vejo um homem que era obediente à tradição que lhe havia sido transmitida, a tradição da palavra do Senhor. Adão ele comunicou aos seus descendentes a promessa de que Deus haveria de enviar um Salvador para resgatar a semente bendita do Senhor. Todos aqueles que perseverassem em serem fiéis à palavra de Deus. E naquela época, tem um detalhe, como eu já enfatizei, naquela época não tinha uma Bíblia para que eles se orientassem. Era a pura fé no nome do Senhor. Mas Enoque ele se destacou. Enoque diz na palavra que ele andou com Deus. A palavra andou, ela significa uma convivência diária. A palavra andou significa não somente servir a Deus quando vem à casa de Deus, mas servir a Deus aonde você estiver, geograficamente falando. Andar com Deus significa você ter um coração inteiramente voltado para a causa daquele que te chamou para uma grande obra. Porque tem gente, às vezes, que pensa que a missão de fazer a obra de Deus, de evangelizar, realizar prodígios e sinais no nome do Senhor, fazer visitas aos pobres e necessitados, é só ofício que compete ao pastor da igreja. É só ofício que compete aos obreiros da casa do Senhor. Eu quero te dizer que quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 19, capítulo 28, versículo 18 e 19, quando ele declarou que devemos ir e fazer discípulos, ele declarou a sua igreja, ele colocou uma responsabilidade sobre aqueles que professam o nome do Senhor. Quando eu não tenho essa consciência, a minha vida ela se torna fútil. Quando eu não tenho essa consciência, a minha vida ela perde totalmente o sentido. Sendo que o sentido da nossa vida é servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Pois assim, Salomão em Eclesiastes, ele deixa escrito uma das suas últimas palavras. A sua tudo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus é de pedir conta de todas essas coisas. Isso é muito sério. Deus ele vai nos cobrar as coisas que fizemos e as coisas que não fizemos para Ele. Ele tinha essa preocupação e essa consciência. A geração dele era uma geração perversa, era uma geração incrédula, era uma geração que não se dobrava diante de Deus. Mas ele não se conformou com a situação espiritual decadente da sua geração. E diz-nos o apóstolo Judas, aleluia, na sua epístola universal, antes da epístola do Apocalipse, do livro de Apocalipse, ele declara lá que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizara a respeito da vida do Senhor com os seus santos para julgar toda impiedade e toda iniquidade daqueles que falaram coisas duras e perversas contra ele. Então Enoque, ele tinha essa esperança que no tempo dele estava oculta, mas que nos últimos dias foi revelada através do Senhor Jesus. E o que você tem feito por amor de Cristo nesses últimos dias?
Enoque andou com Deus. Enoque estava da forma como a voz ele declara no capítulo 3, versículo 3 do seu livro: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você só pode andar com Deus se o teu coração ele estiver ajustado ao coração de Deus. Mas como, pastor, meu coração